A epístola do apóstolo Paulo, primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 2, nos seus versos 14 e 15, o apóstolo faz uma divisão básica da raça humana e é um assunto de extrema importância para todos os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que se dedicam à área da apologia, dos estudos das religiões, que deixa muito bem claro essa proposta do apóstolo Paulo. Diz o texto de 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural, isto é, o homem que não teve ainda uma experiência com Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então as Escrituras dividem todos os seres humanos, de uma maneira geral, em duas classes. O homem ou mulher natural, que denotam a pessoa irregenerada. Isto é, uma pessoa que é governada pelos seus próprios instintos, sua natureza humana. O apóstolo Paulo diz, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Palavras muito fortes que os seres humanos muitas das vezes chegam a esse estado na sua natureza humana. Então, essa pessoa, ela não possui, não tem o Espírito Santo. E Paulo, ele também diz em Romanos, capítulo 8, seu verso 9, ele diz: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E podemos ainda dizer que a Bíblia, ela mostra que a pessoa, de uma certa forma natural, ela está sob o domínio de Satanás. E Paulo reconhecia isso quando ele estava diante do rei Agripa. Ele fez um discurso e se colocou na própria posição de uma pessoa assim natural, e ele diz no capítulo 26 de Atos, no seu verso 18, ele diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então a pessoa, ela tem essa natureza e, de uma certa forma, ela está sob o domínio do inimigo e ela é escrava. Por isso Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que tem o domínio do pecado na sua vida, na sua carne, muitas das vezes quer fazer alguma coisa
quer mudar um hábito na sua vida, como, por exemplo, uma pessoa que está com determinado vício, mas essa pessoa, ela não tem condições dessa mudança. Por quê? Porque ela está algemada de uma maneira espiritual, ela está presa. E o apóstolo Paulo, ele fala isso aos Efésios, capítulo 2, verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, é um quadro, um diagnóstico bem forte da pessoa que não conhece ao Senhor Jesus Cristo. A pessoa natural não consegue compreender as coisas de Deus, nem conhece os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio ou das emoções humanas. Esse é o quadro de um homem natural que Paulo diz nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural que não teve aquilo que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, o que é carne, o que é espírito. Não consegue compreender as coisas de Deus. E o outro quadro que Paulo diz nesses dois versos de 1 Coríntios 2, 14 e 15, é o homem ou mulher espiritual. Então, o primeiro homem é um homem, com termo grego, uma espécie de mente. E esse já é um homem ou mulher, no grego é pneumáticos, isso é, uma pessoa que teve a influência do Espírito Santo, como ele diz no verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então denota uma pessoa regenerada, que tem o Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem uma mentalidade espiritual, é o que Paulo coloca na sua epístola aos Romanos, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tem uma mente espiritual, ele começa a conhecer os pensamentos de Deus, as vontades de Deus para a sua vida. É o que o apóstolo Paulo diz nessa primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no seu verso 11, ele diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, essa pessoa, ela conhece através não de uma condição natural, mas ela conhece através do Espírito Santo, ela vive através do Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo, ela procura andar de acordo com a direção do Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito Santo. Tal pessoa, então, crê no Senhor Jesus Cristo e esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nele habita e resiste aos chamados desejos sensuais e ao domínio do pecado, porque agora ela tem essa natureza espiritual, ela tem o selo da promessa, ela tem
a pessoa do Espírito Santo, ela é templo do Espírito Santo. Ela busca as coisas espirituais. Por isso Paulo, ele também fala aos Romanos, capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Prezado ouvinte, o que tem influenciado na sua vida? Você já teve essa experiência espiritual? Será que você ainda é um homem, uma mulher natural? Ou você teve uma experiência com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, e agora você tem recebido o Espírito Santo de Deus e dessa maneira você tem se tornado uma pessoa espiritual. Como uma pessoa então pode tornar-se um crente espiritual? Aceitando pela fé a salvação no Senhor Jesus Cristo. A pessoa então é regenerada, isto é transformada. E o Espírito Santo lhe confere uma nova natureza, mediante a concessão da vida eterna. Então isso é muito importante de acontecer com a sua vida, prezado ouvinte. Você receber o Senhor Jesus Cristo, somente Ele tem o poder para transformar a sua vida. O apóstolo Pedro, ele diz na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele não quer dizer que nós vamos ser que nem Deus, não é isso. Mas nós somos participantes. Agora, o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida e nós somos regenerados. Essa pessoa nasce de novo, como o Senhor propôs para Nicodemos. Ela é renovada na sua mente, como Paulo fala em Romanos capítulo 2, e no capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ela torna-se nova criatura, como ele diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E dessa maneira, o Espírito Santo de Deus vai agindo na sua vida e vai havendo essa transformação, e ela é justificada diante de Deus através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo podia dizer em Filipenses capítulo 3, verso 9, e seja achado nele, isso é, em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei. Ele reconhecia que a justiça não podia vir da lei, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, somente na obra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber essa justiça e assim estarmos sem culpa diante de Deus, estarmos justificados diante de Deus e temos paz com Deus, porque agora temos uma vida espiritual. Que Deus possa te iluminar e que você
Não confie nos seus esforços próprios, porque através da nossa natureza humana não conseguiremos nada com relação a Deus, mas através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações dos nossos ouvintes, para que haja uma transformação do homem natural e regenerado numa pessoa espiritual, regenerada não por suas ações, por qualquer coisa que faça, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.